Olá pessoal, voltamos, vamos insistindo. Então hoje, nosso quarto encontro, o que nós já vimos? Análise léxica, análise sintática dos dois modos, ascendente e descendente. O que a gente vai fazer hoje é o que faltava. Lembram que nós comentamos rapidamente no final da última aula. A gente precisa tratar as questões de dependência de contexto. E nós vamos precisar novamente agora de falar, só que agora um pouco mais apropriadamente, de o que é a tabela de símbolo. Tá? Então vamos ver qual é a nossa agenda de hoje. Então nós vamos falar de dependência de contexto, para a gente poder lembrar um pouco o que é isso, gramática de atributos, a tradução dirigida por sintaxe, esse é o foco da aula, na verdade, esse aqui é o nosso objetivo, né? Aí fazer um projeto do nosso analisador ou tradutor preditivo e falar um pouco das tabelas de símbolos. O que eu preciso para isso? As aulas anteriores. Basicamente isso é o fundamental para nós aqui, ok? Então vamos lá. Vamos começar com a dependência de contexto. Todo mundo sabe o que é dependência de contexto em língua natural. Nós estamos conversando aqui e vocês já sabem qual é o contexto que nós estamos lidando. Então, se eu falar de análise, imediatamente virá à cabeça de vocês análise léxica e sintática, sem que eu precise me referenciar a ela toda hora. Não é? Então, esse é o conceito que a gente está apresentando aqui. Onde aparece nas linguagens, basicamente, onde aparecem essas dependências de contexto. Se a gente pensar em linguagem imperativa, que é o nosso foco também, a gente está pensando nas variáveis, não é? Então, ou seja, posições de memória nas quais nós acrescentamos ou colocamos algum elemento, atualizamos esse valor ou utilizamos para calcular alguma expressão e coisas assim. Mas não só aqui. Eu vou ter também, além das variáveis, né, que são representadas em posições de memória, eu vou ter também subprogramas, que são funções, métodos, etc. Está aqui, ó, subprograma, né? Que são nomeados pelo programador. Então, o programador ele dá um nome para um subprograma, que pode ser uma função, um método, depende do modelo de linguagem que a gente está lidando, né? E a partir dela, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos poder acessar, não só fazer uma chamada, mas também capturar o resultado, a gente pode verificar tipos e por aí vai. Tá? Então, a gente tem uma série de ações aqui que são dependências de contexto, mas elas não são tão complicadas. Se a gente pensar que tudo aquilo que nós precisamos nos lembrar qual é o contexto anterior, são nomes que podem estar armazenados em em tabelas. E a gente vai usar a tabela de símbolos para fazer isso, tá ok? Então essa é a parte importante. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode complicar isso. Uma linguagem como ADA, a gente tem a finalização dos subprogramas com AND, né, em vez de fecha-chave é AND, e o nome daquele subprograma que foi declarado. Algo como, vou criar um método XPTO. Ao final, eu vou ter que ter AND XPTO. Esse é o conceito dessa linguagem. Então é uma dependência de contexto explícita. E o compilador é obrigado a verificar isso. Como que ele poderia fazer isso? Se ele tiver na tabela de símbolos o nome daquele método, ele pode verificar se o que está escrito aqui bate com o nome do método que estava guardado na minha tabela de símbolos. Então, em tese, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples do que numa língua natural. Ok? Bom, é isso que a gente vai fazer agora e tentar encontrar um mecanismo mais simples para tratar o contexto sem precisar usar uma gramática dependente de contexto de fato, que é algo um pouco mais complexo. Então, a gente vai fazer isso aí em cima, né, ou sobre a gramática livre de contexto. Tá? Essa é a nossa maneira de fazer. E aí isso chama-se normalmente semântica estática, o que é uma contradição, porque a semântica nunca pode ser estática. Mas é a maneira como se foi colocado, devido, na verdade, à forma como a gente vai usar para fazer isso. E a gente vai ver agora, que é usar o que a gente chama de gramática de atributos. O que é uma gramática de atributos? É uma gramática livre de contexto, às quais são acrescentados alguns elementos que descrevem de uma maneira mais adequada a sintaxe dependente de contexto. Como? Através da criação de atributos, tá? De alguns atributos, e a gente vai poder usar essas definições que são dirigidas pela sintaxe em algum esquema, que é um esquema de tradução baseado na ordenação daqueles atributos, nos valores que aqueles atributos podem assumir e em algumas funções que normalmente nós escrevemos na própria linguagem de desenvolvimento. No nosso caso aqui em Java, mas pode funcionar em qualquer linguagem, tá certo? E essas ferramentas que nós usamos permitem a inclusão destas características e funções, métodos, etc., no próprio analisador automatizado. Tá? Bom, então vamos lá.
A gramática de atributos, como eu comentei com vocês, é, na verdade, uma gramática livre de contexto que tem um conjunto de valores possíveis para cada símbolo gramatical. Nem todos precisam ser assim. Eu vou ter também um conjunto de predicados, só para lembrar o que é predicado. Não lembra, todo mundo lembra? É uma função booleana, né? Então, eu vou ter um resultado positivo ou não. Por exemplo, se eu tenho uma expressão e essa expressão é, por exemplo, um número inteiro, o resultado da expressão é um número inteiro, e no meio eu tenho uma multiplicação ou uma adição com um número em ponto flutuante, isso tem que dar erro, né? Porque eu não posso ter um resultado inteiro com um número em ponto flutuante sendo calculado no meio da expressão. Então, para isso é que vai servir também esse processo e essa função que a gente vai colocar aqui, que é o predicado, que é uma função que vai me retornar verdadeiro ou falso. Bom, então eu tenho, na verdade, alguns atributos que são intrínsecos. Por exemplo, essa expressão aqui, essa ID mais ID. O que é o ID? ID é um identificador que veio do léxico. Então o léxico tem o valor daquele identificador, assim como tem o valor de um número. Então são atributos que já existem e são intrínsecos, né? Os valores deles são intrínsecos. E em geral eles estão nas folhas da minha árvore sintática, tá, ok? Um dos atributos do identificador é o tipo dele. Então, quando ele foi declarado em algum momento, alguém fez, por exemplo, em C, Java, int A. Então, A é do tipo inteiro. Isso tem que estar previsto e armazenado em algum lugar. Então, esse atributo, tipo, está previsto no identificador. Ok? Então, essas informações que são acrescentadas pelos atributos sobre a minha gramática livre de contexto vão permitir, a partir de funções que vão calcular novos atributos, valores de novos atributos. Por exemplo, uma regra desse tipo, y vai em x1, x2 até xn, vai me permitir calcular, por exemplo, o valor de um atributo qualquer de y, por exemplo, b, como sendo uma função de todos os outros atributos. Não precisa ser de todos, mas de alguns daqueles atributos que lá estão, né? Vai me permitir também descobrir se o tipo está adequado. Então eu vou criar, na verdade, de novo, uma funçãozinha booleana, só para lembrar, né? Predicado, né? E eu vou poder calcular, então, esses elementos e verificar quais são os resultados, né? Bom, basicamente a gente tem dois tipos de atributo. Atributos que podem ser herdados ou sintetizados. O que é isso? Um atributo sintetizado, ele é computado a partir dos seus descendentes. Então, se eu estou descendo numa árvore, eu não sei quais são os valores dos atributos, correto? Mas e se eu estiver subindo, por exemplo, numa análise ascendente? Eu tenho primeiro os valores dos descendentes, dos valores dos atributos dos descendentes, antes de ter o atributo do ancestral, de quem está do lado esquerdo da regra. Então eu vou usar somente os atributos dos descendentes para calcular o atributo do meu ancestral. E é isso que a gente chama de síntese. Então é um atributo sintetizado. Ele é basicamente usado nos analisadores ascendentes, tá? Porque eu só preciso disso. Exemplo aqui, olha, uma gramática para calcular a soma dos dígitos de uma sequência de números, né? Então 1, 2, 3, né? Tem como resultado 6. Então, como é que eu faria isso? A regra gramatical da análise livre de contexto é muito simples. Um número pode ser um outro número seguido de um numeral, e onde o numeral é qualquer coisa entre 0 e 9. Né? Ou o número pode ser só o numeral. Então, se for só o numeral, qual o valor de n? É o valor do numeral. Está aqui, ó. Essa é a regra. Então, essa aqui é uma regra que eu vou acrescentar do lado direito, que vai me sintetizar o valor que eu tenho do número até aqui. Eu vou usar esse mesmo conceito se eu tiver nessa regra aqui. Ó. Qual vai ser o valor do n? O valor do n vai ser o valor que eu tenho em n1, que é o que está do lado direito, somado, né, adicionado ao valor léxico que eu vou encontrar naquele número. Okay? Então isso vai funcionar bem para nós se eu tiver uma análise ascendente. E se eu tiver uma análise descendente? Isso não vai funcionar muito bem, correto? Então o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, recursão, só para lembrar isso, né? Eu sei que todo mundo já estudou, já sabe, mas tem uma recursão à esquerda aqui, eu tenho que tirar, né? Então a primeira coisa que eu faço é transformo a recursão à esquerda em recursão à direita. Então n vai em numeral, que é a condição de parada que está aqui, seguido de x, que é um novo não terminal. X vai naquele mesmo numeral que está ali, porque eu tenho essa regra do x no número, seguido de x. Só que como aparece do lado direito 2x iguais, eu vou botar um número 1 aqui, para facilitar o meu reconhecimento. E x vai em vazio, porque pode não ter nada. Pode ser só esse número que está aqui. Tudo bem?
Muito bom. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, eu não posso mais usar só atributos sintetizados. Então, eu vou ter que usar uns atributos que são herdados. Porque como eu estou descendo, eu não sei qual é o valor do atributo de n. Eu só vou saber depois que eu chegar no fim da árvore. Então, eu vou passar o quê? O valor que eu receber aqui nesse numeral, eu tenho que passar para quem? Para o próximo x. Então, eu vou calcular o atributo herdado, veja o ponto H aqui, como sendo o valor numérico que eu recebi do Lexo, que está aqui, e guardo naquele x que está lá. E aí eu vou descendo na árvore. Conforme eu for descendo na árvore, o meu x1 que está aqui, o herdado dele, vai ser o quê? O x.h, que agora eu tenho, que eu calculei antes, mais o numeral que eu recebi aqui. Tá? E vou descendo até que eu tenha o final das regras. Então eu vou ter um x.s igual ao x.h, ou seja, o meu herdado vai ser o valor que eu vou utilizar para calcular o sintetizado do x. E eu posso subir de volta na árvore. Aí eu venho para o lado direito aqui, que é sintetizado. Ó. Porque agora eu já tenho o valor o valor de sintetizado de x1. Então o valor de x aqui vai ser o mesmo valor de x1. Aí aqui em cima eu vou ter o valor de n como sendo o valor de sintetizado de x. Tá, ok? Então é um processo em que eu desço na árvore calculando sempre o herdado até chegar ao fim. Cheguei ao fim, que em geral é esse tipo de construção aqui, o que vai acontecer? Eu posso subir de novo recalculando os valores para obter o significado. Então a gente pode representar isso com as duas árvores que aqui estão. Esse aqui é um processo ascendente, que foi aquele outro que a gente viu, né? Então, por exemplo, números 3 e 4. Na cadeia foi 3 seguido de 4. O que eu vou fazer? Cair nessa regra aqui, N1 seguido de número. Então, N1. O que era o N1? Não sei. Então, eu desço aqui e esse número é o que eu recebi do Lexo, que é o 4. Desci aqui e calculei como 3. Então, ele vai calcular. O primeiro valor aqui embaixo é o 4. Depois ele sobe, vai ser o valor que eu recebi do Lexo, que é o 3, mais o valor que eu tinha no outro. Então, deu 7. Funcionou muito bem, né? Aqui, o descendente. Então, eu vou ter que descer calculando. Para calcular este valor, eu tenho que descer aqui. Então, o que ele fez? N foi um número seguido de x. O que é número? O número é 3. Então, ele já calculou o valor de 3 e jogou aquilo no herdado de x. Desceu. Então, o que aconteceu? X foi em número seguido de x. Então, x foi em número seguido de x. Esse x que está aqui, o herdado, vai ser o quê? Este número que eu recebi, com o valor léxico 4, mais o que eu recebi do herdado. Então, o herdado dele é 7. Desceu, achou esse x foi em vazio. Então, o sintetizado de x agora é 7, e ele pode ir subindo com o valor de 7 até chegar no n que está aqui. Tá? Então, esse é o processo. Tudo bem. Bom, na gramática de atributos, o que a gente vai ter? É esse conceito que nós temos aqui. Cada regra de produção pode ser acrescida, na verdade, de funções, de cálculos de atributos, de predicados, verificar se alguma coisa funcionou ou não funcionou. Por exemplo, aqui, o que nós temos? Todas as regras à esquerda, né, e todas as regras semânticas, vamos dizer assim, né, semântica estática, né, do lado direito. O que é isso? Herdado ou sintetizado? Claramente é sintetizado, né, porque eu estou fazendo uma análise de baixo para cima. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte, que se eu preciso decidir entre herdado ou sintetizado, como é que eu vou fazer e etc., isso significa que há uma ordem importante na hora de calcular o valor do atributo. Eu não posso calcular o valor do atributo sintetizado se eu estou fazendo uma análise descendente antes de ter o valor do atributo herdado. Então existe uma ordem natural aqui. Essa ordem natural pode vir da própria gramática, como pode ser necessário até calcular o que eu tenho que fazer primeiro. Então existem métodos bastante interessantes que a gente vai chamar aqui seguir algum esquema, basicamente é isso, e a gente tem dois esquemas clássicos, os S atribuídos e os L atribuídos. O nome já diz, né? S atribuídos são aqueles que a gente vai fazer a síntese, e os L atribuídos são aqueles que a gente vai usar os herdados, que é aquela outra sequência que a gente viu, que é a análise descendente. A gente usa o herdado e depois faz a síntese, tá? Basicamente é isso. Se a gente fugir disso, vai ter que desenhar um grafo e ver qual é a ordem que eu vou ter que tratar as coisas, ok? Bom, então no esquema de tradução S atribuído só vai usar os sintetizados, as regras semânticas estão sempre à direita, e se eu tenho um L atribuído, é o contrário, eu vou ter uma mistura, né? Vou ter regras no meio, e à direita quando eu faço a subida na minha árvore de derivação, tá ok?
Então eu tenho uma mistura de sintetizados com herdados, conforme a gente já viu. Então, numa tradução que é dirigida por sintaxe, que é o nosso objetivo hoje, a gente vai ter que seguir um desses modelos. Então, se eu estiver trabalhando com análise descendente, eu vou ter que usar esquema L atribuído. Se eu estiver trabalhando com análise ascendente, eu vou usar um esquema S atribuído, só atributos sintetizados. Nós estamos usando, né, adotando um modelo descendente aqui nessa edição. Ou seja, a gente está usando o Java CC e por aí vai. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar um esquema L atribuído, ok? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Acompanhar essa árvore sintática, definir quais são os atributos que nos interessam, né? E a partir disso usar um esquema L atribuído. Então aqui tem um exemplo, né? No nosso caso, aqui é genérico, eu estou fazendo S atribuído, que é um pouquinho menor para nós aqui, tá? Mas tem a transformação, a gente vai falar disso já já, né? Se eu tenho um esquema desse tipo, que é S atribuído, calcule um atributo de A partir dos atributos dos outros elementos da regra, então eu tenho um esquema de análise ascendente. Então veja o caso aqui. Por exemplo, das expressões, né? A gente só trabalha com expressões aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer, inclusive, processo para geração de código aqui direto. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo uma interpretação. Eu vou calcular os valores dos atributos de maneira que, ao final da expressão, esse elemento aqui vai me mostrar, imprimir, vai me mostrar o valor do atributo que está no topo, que é o cálculo daquela expressão que a gente fez, tá? Como que a gente faz isso? Para cada regra, se eu tiver um produto, por exemplo, eu calculo o valor do produto. Uma divisão, idem, uma adição, idem, e por aí vai, tá? A partir sempre dos elementos do léxico que a gente tem. Muito bom. Agora, o que acontece se eu quiser implementar um L atribuído? Eu posso tratar a gramática como ela está, calculo os valores dos atributos, veja aqui o exemplo, que é o padrão, né? E eu passo isso para uma análise descendente. Como que eu faço? Mudo as regras, né? Então, recursão à esquerda desaparece, eu vou ter que criar o não terminal, não sei se é no terminal ou não terminal, não sei o que é x, não importa agora, x seguido de r, que é uma nova regra. É um novo não terminal que vai gerar uma nova regra. O R vai ser o quê? O Y seguido de R, porque eu vou transformar a recursão à esquerda em recursão à direita ou vazio. E aí eu faço aquele processo. O que eu tenho que gerar? Tudo aquilo que foi sintetizado aqui, ele vai ter que virar, na verdade, um atributo herdado do próximo. Então, eu vou ter A vai em X seguido de R, o atributo herdado de R vai ser esse cálculo que está aqui embaixo, que é a condição de parada. Tá? Vai ser sempre assim, né? A mesma coisa vai acontecer no outro. O R1 sintetizado que está aqui vai ser essa função que está aqui, ó. G de R.H, que é o que eu recebo, Y.Y. E assim sucessivamente até que eu encontre a condição de parada aqui, ó, que R vai em vazio. E aí eu vou transformar o herdado em sintetizado e começo a subir pelo lado direito, que é pegar os herdados e os sintetizados e ficar copiando até que eu encontre o não terminal A e passe o atributo dele como sendo o que eu tinha sintetizado até o momento, tá? Então o processo é sempre o mesmo, muito tranquilo. Um exemplo aqui para geração, por exemplo, de árvore sintática. O que eu vou ter que fazer? Vou precisar de algumas funções básicas que eu vou criar. Por exemplo, gere o nó ou gere a folha. O que é gera a folha? Gera a folha, eu estou gerando um elemento que vai ser um número, um identificador ou coisas assim, ó, um número ou identificador. E eu vou ter um gera nó, né, ou gera nodo que está aqui, que é a operação que eu vou fazer com os elementos que estão embaixo. Então vai ser um operador, produto, divisão, etc., um elemento à esquerda e um elemento à direita, e eu vou ter, então, essa minha árvore sintática para expressões, né? Então, está aqui a ideia. Se eu trabalhar ele como sendo bottom-up, a gente pode começar sempre desse jeito, que é mais tranquilo. E foi em E mais T, E foi em T, e T foi em parênteses expressão de novo. Bom, o que eu vou fazer? Para calcular para gerar esse nó, eu vou ter o quê? O ponteiro desta expressão vai ser a expressão anterior. Eu vou apontar para aquela expressão anterior à esquerda, apontar para o T à direita e vou criar um nó cujo símbolo básico dele é essa adição que aqui está. E assim eu vou fazer para todos eles. A não ser que eu chegue numa folha, que eu vou ter um gera-folha, que vai ser identificador ou um número. Bom, tendo isso como base, eu posso usar isso para gerar o top-down de novo. Tiro a recursão à esquerda e gero aquela expressão segundo o que nós já tínhamos visto, tá? Então aqui está um exemplo. E foi em E mais T, sucessivamente e tal, e aqui está a expressãozinha que a gente pode brincar, que é A mais o produto de uma soma de B com C e esse produto com 3, tá? Que vai gerar essa árvore que está aqui. Tudo bem? Bom, então o nosso analisador
enriquecido com esses atributos é a base para esse nosso processo de tradução aqui, tá ok? Muito bom. Então o código que eu vou usar aqui para o nosso terminal, a partir do nosso não terminal, é para cada token verificar se ele é o token corrente, vai avançando a leitura, né? Vou calculando os elementos e eu posso fazer as verificações, se houve erro sintático, se não houve erro sintático, por exemplo, tipos diferentes e por aí vai. Então esse aqui é o nosso processo, é em cima de um esquema desse tipo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar as regras, conforme a gente já viu a descrição, se eu estiver fazendo na mão, tá? Eu vou criar uma função, lembra que isso aqui eu posso usar no JavaCC, tá? Então eu tenho uma coisa assim, olha, o operador, né, seguido de T, e aí tem o cálculo do atributo herdado do meu R1, que é calculado aqui com o geranó e por aí vai, todo aquele processo. Como é que eu posso fazer para escrever esse código direto? Só para vocês terem uma ideia de como é que se faz automaticamente, né? Está aqui o processo. Vai gerar uma função, isso aqui vai me gerar uma função, R, né, que vai ter como parâmetro de entrada um ponteiro para um nó, tá? E vai devolver um ponteiro para um nó, que é uma subárvore, né? E vai ter como parâmetro de entrada aqui, ó, o H1, que é esse camarada que está aqui, vai ter o ponteiro para o T, que é o que está ali, o meu S, que é um atributo sintetizado, e o S1, que é um atributo sintetizado de R1 também, tá ok? E aí eu vou fazer exatamente o que está escrito na regra. Se o token que eu recebi é esse operador, então eu pego o próximo token, faço o meu PTRC igual a ponteiro para essa expressão, calculo essa expressão, portanto isso é uma função recursiva, faço o meu HU ser o meu H1, né, ser o geranó, que é o que está aqui, tá? Faço o meu S1 ser o R de H1, ou seja, eu vou aplicar o R aqui, né, ao H1, e o meu S ser o S1. Se não for isso, eu faço o meu herdado valeu sintetizado e retorno o meu valor de S. Ou seja, isso que está escrito aqui é uma função que a gente pode mapear diretamente sem grandes problemas, tá? O que é a tabela de símbolos? A gente já comentou rapidamente sobre isso. Ele é um repositório de tudo que acontece no meu computador, no meu programa, considerando o que o programador escreveu. Então todos os nomes, todas as referências, está tudo aqui, tá? Então a gente vai armazenar, entre outras coisas, vamos armazenar valores constantes, os tipos, cada variável tem um tipo, uma constante pode ter tipo, né? Os rótulos e assim sucessivamente, todos os elementos eu vou guardar ali dentro, tá? Bom, existe a questão dos escopos, então eu vou ter várias implementações possíveis aqui para a minha tabela de símbolos. Eu posso ter uma linguagem estática, simplificada, algo como um COBOL, algo como Fortran, em que eu só tenho um nível. Não é? Então é uma tabela de símbolos única, uma lista linear de registro, e os nomes vão sendo inseridos, né? Ou no início ou no fim, e a gente faz a busca. Quando eu tenho uma linguagem que tem estrutura de blocos, por exemplo, todas as linguagens que são descendentes do ALGOL, aí eu vou ter Pascal, C, mesmo Java, etc., que é orientado a objetos, mas é descendente deles, eu vou ter um problema, porque as variáveis, eu posso ter duas variáveis com o mesmo nome, desde que elas estejam em escopos diferentes, ou seja, 2 métodos diferentes podem ter variáveis com o mesmo nome. Não há problema nenhum nisso. Como que eu lido com essas coisas, né? Então, essas são as questões que vão permear aqui o nosso trabalho, ou seja, como é que eu vou construir uma tabela para fazer referência a isso? Então, para isso, eu vou usar algumas funções a mais, como nós fizemos na árvore lá, para poder definir isso. Por exemplo, eu vou ter que gerar uma tabela, eu vou ter que definir o tamanho dessa tabela, então são funções que eu vou aplicar para poder tratar. Eu vou adicionar um subprograma, e aí dentro de um subprograma eu posso ter o nome que eu quiser, porque eu criei um escopo novo. Então, eu vou fazer o que com isso, gente? Só para vocês entenderem a ideia. O que eu estou fazendo aqui é criando uma nova tabela de símbolos para cada nome de escopo novo que eu criar. Então, se eu abrir uma chave no C, por exemplo, é um novo escopo. Então, dentro desse novo escopo, eu posso ter uma variável que tem o mesmo nome do escopo anterior, sem problema algum. Tá ok? Como que eu controlo isso? Através de uma nova tabela de símbolos, tá? Eu vou adicionar símbolos nessa tabela, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar essas funções para poder manipular as minhas tabelas de símbolos, tá? Um exemplo aqui, olha, só para questão de visibilidade, né? Fundamentalmente, o que eu enxergo que eu estou nessa posição 4 aqui, ó? Isso aqui é um início e fim de programa, é o programa exemplo. Então o que está acontecendo aqui na posição 4? O que eu vou enxergar? Vou enxergar A e B, está
está aqui claramente, ó, A e B, que é do programa. Eu posso enxergar esses procedimentos ou funções, né, P e Q, mas eu não enxergo R, porque R foi definido dentro de Q. E acabou aqui, ó, P e Q. Por outro lado, se eu estiver dentro dessa rotina R, olha o que eu enxergo na posição 2. Eu vou enxergar tudo que é global, A e B, está aqui, ó, A e B, só que esse B aqui, ó, é o B do global mesmo, ó, porque eu estou aqui dentro do Q, né? Ou é o B do P? Né? O que está acontecendo aqui? Né? Eu tenho essas discrepâncias. C e D são dele, e P e Q são essas funções que ele consegue enxergar dentro de R. E ele enxerga também ele mesmo, que é o R, porque ele pode se chamar. Então esse B que está aqui não é o B do global, ele está enxergando o B do P. Tá? Bom, e por aí vai cada uma dessas posições. Tá? Essa é que é a ideia. Então o que está acontecendo aqui? A gente está conseguindo enxergar esse modelo, né, e finalizar o processo de reconhecimento acrescentando informações que são dependentes de contexto. Tá? O que vem a mais agora? Bom, agora a gente vai começar a brincar um pouco, brincar mesmo, porque é uma coisa divertida. Tem que ser divertida, tem que ser lúdica, senão a gente não aprende. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente finalizou a análise. Então a gente vai começar a lidar com o back-end daqui para frente, tá ok? Então, não perca os próximos capítulos e a gente continua daqui. Muito obrigado e até a próxima.